Olá novamente, aos viajantes, aos sonhadores e aos planeadores de viagens, que é o que neste momento podemos fazer. Estamos aqui para mais uma Home Talks e hoje vamos estar com a Sara, que esteve no Sudeste Asiático a fazer vários projetos de voluntariado no Camboja, no Vietnã, na Indonésia e na Tailândia. Nós vamos aqui chamá-la, que é para falarmos um bocadinho com ela. Ora bem. Se ela nos ouve. Sara. Olá, Sara. Olá, Ana. Ouves-me bem? Sim. E tu? Pronto, então tudo bem, que eu também te ouço muito bem. Ainda bem. Primeiro que tudo, boa tarde, outra vez. Boa tarde. Espero que esteja tudo bem aí nesse cantinho. Tá. E primeiro que tudo, gostava que te apresentasse lá para casa, que é para eles conhecerem um bocadinho, assim, muito básico. Básico. Pronto, sou Sara, tenho 27 anos e este ano, no final do ano passado, mais concretamente, decidi desistir do meu trabalho e fazer um ano sabático. E desta forma foi assim que eu entrei em contacto com vocês, com a Ana, em que o meu objetivo seria mesmo experimentar pela primeira vez viajar e ao mesmo tempo fazer voluntariado. E mais à frente, que espero que consiga, fazer um estágio, profissional. Sim. Exato. Daí esse foi o meu objetivo e daí ter entrado em contato com vocês. E não me arrependo. Exato. A Sara, tu estiveste em vários países no Sudeste Asiático, começaste pela Tailândia. Quando pensaste nestes países, porquê que foi o Sudeste Asiático e porquê estes países especificamente? Tinhas alguma razão? Não, o Sudeste Asiático porque gostava muito de conhecer a cultura asiática e daí a ter escolhido a Ásia. Estes países, em parte também porque eram países que eu turisticamente gostava de visitar e também em parte porque tinham programas como voluntariado que me interessavam. E foi então um mix dos dois que acabei por escolher estes países. Tu começaste pela Tailândia, estiveste com os elefantes, no projeto de elefantes. O que é que tu nos podes dizer sobre o projeto? O que é que gostaste mais? Como é que era o teu dia-a-dia? Olha, o projeto dos elefantes de todos foi o mais diferente, no sentido, porque os elefantes são os animais que afeiçoam-se muito às pessoas. Então, nesse sentido, eles tentam equilibrar um bocado. O nosso dia era metade, a manhã era sempre passada com os elefantes, no voluntariado com os elefantes, concretamente cortávamos, íamos a cortar as árvores, que era a bananeiras, para dar comer aos elefantes. Sim, houve dias também que fomos ao rio e lhe demos banho. E a parte da tarde acabava por ser um bocado mais turístico com o nosso coordenador. Um turístico, mas um turístico um bocado local, mesmo com os nativos. Visitámos as cascatas da Tailândia, fomos a um templo, cozinhámos comida com eles, tipo Já fizeram do género cozinha selvagem, correto? Acho que foi das melhores experiências que eu tive, sim. Nós estávamos os elefantes e nós ao lado, enquanto estávamos a comer os elefantes, ao mesmo tempo estávamos a preparar o nosso almoço. Sim. E também, por exemplo, houve um dia que nós fizemos um acampamento. Acampámos à beira do rio e à noite foi fazer um acampamento entre nós com o nosso coordenador do parque. E do que vocês cozinhavam, lembras-te assim de alguma coisa mais característica ou assim, algo que te chamasse mais atenção, mais estranho? De comida deles? Sim. Não achei muito estranho porque lá está, em parte já conhecia um bocado a comida deles, foi à base de noodles e nós tivemos uma boa experiência porque nós comemos pouquinhos, nós éramos só quatro raparigas. O nosso almoço e o nosso jantar era num restaurante local. Nós íamos lá e escolhíamos o que nós quiséssemos, ou seja, comemos mesmo no restaurante local. Sim, o que foi Exato. bom. É uma grande vantagem destes projetos, certo? Mesmo como tiveste em vários, tiveste a oportunidade de ver nos vários países e nos vários projetos, é que vocês acabam por estar com os locais, vivem com pessoas de lá, comem o que eles comem e é uma forma também de não serem apenas turistas, serem viajantes que sentem a cultura. Sentiste isto? Senti principalmente nos dois primeiros, a Tailândia e a Camboja, porque o local do projeto eram em vilas um bocado mais remotas, não eram em sítios localmente turísticos. Ou seja, nós éramos as únicas turísticas, digamos assim. Então notei mesmo que sentias que estavas tipo, a viver lá, como eles. Por exemplo, lá em Camboja, nós ao ir para o projeto, nós tínhamos que ir de bicicleta
E é o que os locais fazem, é o que as crianças fazem para ir para a escola, ir a bicicleta, como é que gostou, percebe? Sentíamos mesmo que estávamos tipo, a viver lá, sim. E mesmo as visitas, normalmente nós fazemos com guias ou por nós mesmos, e com uma pessoa local, eu lembro, por exemplo, que o É parque completamente diferente. diferente, ele contava histórias locais, é diferente, acho que é incrível, acho que mesmo aconselho a todas as pessoas uma vez na vida fazer este lado turístico, porque é mesmo incrível, porque não dá, toda a gente diz é incrível, a palavra acaba sempre o mesmo, porque não temos uma outra maneira de descrever mesmo o que uma pessoa sente quando a fazer deste sentido. É um turista que se torna local durante uma semana. Sim, sim. Durante o tempo que lá está. E eles é um povo simpático, São super. recebem-nos muito bem. É super Visitaste algumas casas? Não, localmente lá dentro não. Mas sim, mas passávamos e mesmo sítios públicos, digamos assim, e tinhas mesmo aquela cultura. Eu lembro, por exemplo, mas lá está, nessas vilas mais remotas, os asiáticos têm muito na cultura deles não entrar com os sapatos dentro de casa, tu tens que os deixar cá fora. Exato. Por exemplo, nas grandes cidades, perto dos aeroportos, e se tu quisesse ir a um supermercado ou isso, tu entravas, tu vias as pessoas entrar de calçado. Mas nas vilas onde nós estávamos, nós até mesmo ir para essas, não era supermercados, digamos assim. Sim, as pequenas lojinhas, mini-mercados. Tirávamos os sapatos. Para ir ao restaurante, nós tirávamos os sapatos. Dentro da nossa própria casa, tínhamos que tirar os sapatos. Ou seja, fazíamos mesmo um dia-a-dia como um local, tipo, em parte da cultura deles, sim. Às vezes nós aquela coisa de tirar e nós temos que tirar os sapatos. Sim. No início não é um bocadinho confuso quando nós, não digo quando entramos em casa porque acabamos por nos habituar, mas quando estamos numa vila, para todos os efeitos é uma zona pública, entramos naquela pequena lojinha, a entrada há só sapatos e nós pensamos, então mas se eu deixar aqui os meus sapatos não me levam? Não, mas é o contrário, porque como somos os únicos que estamos sapatos, acabamos de ser, ok, nós é que somos os diferentes. Nós é que estamos mal. Sim. Nem é essa... Senti-me super segura. Normalmente falam-se, ok, cuidado, Ásia. Não, sentem-se super segura em todos os países. Sim, era isso que eu te ia perguntar agora. Sim, nunca me senti, não. Pelo contrário, esta situação agora... Mesmo por ser rapariga, muitas vezes as pessoas acabam por ter também essa ideia, porque pela história e por tudo que às vezes acontece, acabam por ter mais receio de ir. E disseste que não sentiste em nenhum momento receio enquanto lá estiveste e antes de ir? É assim, já tinha viajado sozinha, por isso não ia ser a minha primeira vez. Mas sim, ficava aquele receio de... Mas como também tinha a certeza que, por exemplo, e é o bem organizado, eu sempre que chegava do aeroporto, eu tinha o coordenador do projeto à minha espera. Depois para ir para o aeroporto já é mais fácil, porque já estamos uma semana dentro naquele país, já começámos a perceber como é que é o recebe as indicações e tens outros voluntários, não é? Ou seja, o primeiro contacto que eu tenho com o país, eu estou acompanhada por um local e do grupo de voluntariado, por isso dá outra segurança completa à viagem, por isso não Sim, é uma coisa que nós cruzamos muito, é sabermos que os participantes chegam e têm alguém à espera e é alguém que conhece e que é de plena confiança e que os levam onde é necessário. E assim, depois vocês vêm para cá mesmo com essa sensação de segurança que nos estás a transmitir aqui. Voltando assim um bocadinho aos projetos e nos vários locais onde estiveste, depois da Tailândia foste para o Camboja e tiveste um projeto de construção comunitária. Podes falar-nos um bocadinho da escola que estiveste a ajudar a construir? Sim. Olha, vou-te ser sincera, acho que foi dos projetos que eu mais gostei, dos 4, porque senti mesmo, lá está, aquela sensação de sentes-te mesmo com os locais, porque o projeto consiste em vários voluntariados, têm construído uma escola, e essa escola é a única escola em inglês, pública, digamos assim, que ensina inglês às crianças do Camboja. Ou seja, a escola é só de voluntariados. Somos nós os voluntariados a construir e depois temos os voluntariados que querem ensinar em inglês. Normalmente os miúdos vão à escola pública deles ou de manhã ou da parte de tarde. Se eles forem à escola de manhã, vão para a nossa escola da parte de tarde, ou vice-versa. Por isso, nós todos os dias íamos lá, como eu disse, íamos de bicicleta, íamos junto com os que iam ensinar o inglês, que foi um projeto bom porque normalmente em quase todos os países, como cada projeto tem um objetivo, acabamos por estar separados a fazer o projeto. E ali não, nós estávamos na escola a fazer o projeto, neste caso, nós tivemos que construir uma vedação, porque havia um local que tinha tipo um rio e era perigoso as crianças poderem ir para lá, então eles pediram se nós podíamos fazer uma vedação.
Ou seja, nós estávamos lá a fazer a vedação e nos intervalos vinham os miúdos a querer nos ajudar a fazer a vedação. Também os voluntários que estavam a fazer inglês, a dar as aulas de inglês, às vezes também vinham ter connosco, ou nosso Muito vice-versa. queridos. Sim, às vezes parávamos e íamos nós espiar em aulas deles. Sim, foi, era ali, passávamos o dia, porque era o dia inteiro, era das 8 às 5. Mas todos juntos, tanto é, eu supostamente não ia entrar em contato com crianças, mas todos os Mas acabaram intervalos, por estar eles na vinham. mesma. Sim, sempre. Então eu lembro perfeitamente, ainda me lembro, quarta-feira de manhã, nós na terça tínhamos acabado a vedação e na quarta íamos começar a pintar. É um país pobre, de todos é o país mais pobre que visitei. Onde foste? Sim, sim. Sim. E, por exemplo, nós, as nossas crianças, quando chegam a casa, se quiser fazer um desenho, pintar, têm acesso a esse tipo de material. Eles lá não, estão muito limitados. Então nós víamos a alegria deles a correr nos intervalos, a pedir para ajudar a pintar. Eles gastaram-nos as latas todas só na parte da manhã, nós tivemos que ir comprar mais latas. A alegria deles a querer pintar. Pois nós tínhamos pincéis para todos, então eles alternavam entre eles. Foi mesmo, acho que foi dos momentos mais incríveis que eu tive naquele país. Foi a alegria deles só para pegar no pincel e pintar um bocado da madeira. Exato, é uma coisa que nos parece tão simples, porque é tão fácil de arranjar aqui, para eles Sim. é o mundo, Era é o mundo. vê-los felizes de uma forma que parece que é o mais único, e para eles é. Foi uma coisa assim, é que eu digo, uma coisa assim que nós conseguimos fazer e para eles foi uma alegria. Pois eram. Eles chamavam teacher, não é? Aos que iam ensinar inglês, mas a nós eles também chamavam teacher. Era engraçado. Então eles vinham sempre a correr, teacher, I want to paint, I want to paint. Eu sei, foi mesmo muito engraçado. Acho que foi das melhores experiências mesmo que eu tive de todos. Foi mesmo por causa de lá estar, daquela coisa tão simples de fazer e via-se Tem na um alegria. significado tão grande. Sim, sem dúvida. Depois desse projeto magnífico, foste para o Vietnã, estiveste no projeto com a comunidade, no Food Shop. O que é que tu nos podes dizer sobre esse projeto? Olha, aqui, como entrei em Camboja, foi mais com crianças, tu vês mesmo a inocência das crianças. Aqui eram pessoas mais velhas e mesmo assim notavas às vezes, a ideia do conceito era, nós íamos de manhã e ajudávamos a confeccionar a comida para depois na hora do almoço nós oferecermos não, eles tinham uma pequena quantidade, a nós acho que é 7 cêntimos a conversão de... Sim, algo porque eles assim. lá sentem que se for oferecido, sentem-se tipo ofendidos de não conseguir pagar a sua própria comida. Então eles metem mesmo um valor mesmo simbólico e as pessoas vão lá almoçar e se quiser também pode levar depois para o jantar. Sim, exato. No fundo é um projeto que dá a alimentação para a população mais carenciada, mas que com uma quantia pouco significativa para não se sentirem não sugerir, sim, porque eles mesmo na própria cultura eles sentem ofendidos, o facto de não terem dinheiro para se próprio sustentar. Então, da maneira a conseguir chegar a mais pessoas, então eles puseram esse valor simbólico que é facilmente qualquer pessoa consegue pagar, então assim eu consegui me ajudar. E notávamos a generosidade das pessoas diariamente. Eles pagavam pela refeição, eles pagavam, mas agradeciam sempre. Eles têm muito aquele hábito de baixar a cabeça e agradecer. E principalmente as pessoas mais idosas faziam sempre. Nós entregávamos em mão, porque aquilo depois era dividido. Uns ficavam na parte da frente a dar às pessoas, os outros ficavam na parte de trás ainda a preparar os pratos, porque aquilo era toda a hora sempre a fazer pratos. Sim, nós preparávamos e depois na hora íamos preparar. As pessoas começavam a chegar a que horas e acabavam de chegar a que horas? Nós abríamos às 11h30 e fechávamos à 1. Eram ali umas horas sempre a abolir. 1h30, sim. Principalmente o meu primeiro, que era, eles uma vez por semana tentam fazer pelo menos um prato com carne. Ou seja, um prato mais nutritivo, digamos assim. E foi um dia mesmo muito forte e foi sempre. Eu não sei o que ele passa a correr, porque quando até é mais devagar parece que ainda está a piada. Então o que é que foi? E as pessoas agradeciam, é aquela simplicidade delas mesmo a agradecer pelo facto de nós estarmos a fazer aquilo. Foi muito bom. Vocês começavam normalmente de manhã para preparar a comida, certo? Sim, nós éramos cedo, Iam ao mercado? Os locais. Nós quando chegávamos lá eles já estavam, porque eles começavam às 6 da manhã. Nós, como da casa do projeto é lá, era 1 hora de autocarro. Nós só chegávamos lá às 8, saíamos da casa do projeto às 7 da manhã e só íamos embora às 2 da tarde. Porque depois da 1 às 2 tínhamos que limpar o restaurante todo e depois às 2 aí já podíamos irmos embora. O nosso projeto era mais concentrado na manhã mais cedo. Normalmente os projetos começam com 9, 9h30, o nosso começava às 7, digamos assim. Tínhamos uma hora. É um projeto que acaba por ter muito trabalho durante aquelas horas, principalmente nas horas com muita gente.
E nessas alturas, para além deles agradecerem, vocês também conseguiam ter a possibilidade de falar um bocadinho com eles e conhecerem as pessoas um bocadinho. Elas faziam-nos algumas perguntas. Não muito, porque lá inglês, percebes? Notávamos que a população era mais idosa e não tem tanta comunicação com o inglês. Claro, sim, sim. Mas notava-se As pessoas a locais, satisfação. sim, eles agradeciam. Então, quando estava bom, nós notávamos quando eles gostavam da comida. E é engraçado que, por exemplo, a primeira vez que eu fui para a parte da frente, nós tínhamos que entregar o tabuleiro, neste caso, com os talheres. E às vezes eles vinham com 2 fichas e eu dava dois tabuleiros e 2 pares de talheres, digamos assim. E quando começaram a dizer não, eram os 2 tabuleiros para a mesma pessoa, ou seja, mais que uma pessoa comia 2 ou 3 tabuleiros, ou seja, eles estavam mesmo com fome. Com fome. Era, Com se fome. calhar, para Era. alguns deles, até das poucas refeições que têm, às vezes é a única refeição que têm diária. E mesmo com aproveitam esta para- parte infelizmente, do corona, o Vietnã foi um dos sítios que eu notei muita população muito receosa a isso. Foi o único país que eu vi as pessoas todas de máscara. O próprio governo também era muito intuitivo nisso, obrigava mesmo as pessoas a ter que usar máscara. E notava-se, eles próprios, os locais, os do restaurante, que notava-se menos gente porque eles tinham medo de vir por causa do vírus. Então eles tentavam de alguma forma arranjar para tentar chamá-los de que estavam seguros a ir lá almoçar. Mas notou-se Sim, um porque tu bocado ainda diferente por apanhaste causa um disso. bocadinho aquele início em que começou a haver as restrições Na de Ásia, viagens. Eu Sim, em todos os começaste países não apanhei naquela muito, notei muito mesmo no Vietnã. Tanto é porque eu não tive nenhum projeto de escola, mas o Vietnã, o governo fechou as escolas logo em janeiro. É verdade, Ou sim, seja, sim. quem teve os projetos de escola tivemos que alterar. Para nós foi ótimo, tivemos mais ajuda no nosso restaurante, porque eles fecharam as escolas. Foi mesmo um país que eu notei mesmo a população muito preocupada com o coronavírus. Com o coronavírus. É verdade, foi um dos primeiros também a fechar mesmo fronteiras e a impor determinadas limitações nos vistos também. Tanto é que foi engraçado, nós, num dos dias, eles, para nos agradecer a ajuda dos voluntariados, eles deram-nos 2 máscaras por causa do vírus. Era como eles diziam, neste momento as máscaras são tipo ouro no Vietnã, porque é raro conseguir encontrar máscaras. Sim. E uma coisa que para eles era agora estava a Estavam ser muito preocupados com máscaras. isso. Sim. Que é as que eu É uso bom, agora é bom saber diariamente. também que estão sempre preocupados com a segurança mesmo do país e com os próprios Sim, voluntários. muito, muito. E depois do Vietnã, foste até a Indonésia e estiveste também num projeto com a comunidade. Podes contar-nos um bocadinho sobre esse projeto? Sim, em Bali eu fiz diferente, tive 2 semanas e é uma das coisas que eu aconselho a quem tiver com a ideia de fazer este tipo de projeto. Eles têm em quase todos os países, que é a chamada Semana da Cultura. Exato, a E eu Semana decidi Cultural é a porquê? primeira. Porque noutros países, antes da Indonésia, tinha gente que tinha estado noutros países e que tinha feito isso e que aconselhava, não, tens mesmo que fazer, porque a minha ideia inicial era fazer as 2 semanas de voluntariado na Indonésia. Eles disseram, não, tens mesmo que fazer porque é diferente. E realmente é. Eu fiz a primeira Semana da Cultura, porque nós, primeiro, em quase todos os países, eles dão-nos pelo menos uma manhã da língua deles, da cultura da língua deles, mas pouca coisa. Quando tens a Semana da Cultura, consegues aprofundar mais um bocadinho, aprender mais um bocadinho da língua e depois consegues aprender mais um bocadinho da cultura deles vista da maneira do local. Como, por exemplo, na Indonésia, eles têm muito na cultura as cerimónias. E uma das coisas que eles fazem é a oferta de flores. Nós fizemos as nossas ofertas de flores e depois fomos a um templo, que é o templo da água sagrada, digamos assim. Toda a gente vai à água, tipo, purifica-se e pede um desejo. E tu vias lá turistas ir à água, purificava e pedia desejo. Mas nós fizemos como os locais. Nós fomos, levamos a nossa oferenda, acendemos tipo incenso, digamos assim. Bela, mas exato. Sim, fizemos mesmo como eles, a oferenda, o incenso e depois aí sim a parte mais turística, o purificação e pedir, sim. No entanto, pequenas os coisas. turistas não faziam tanto essa parte que os locais fazem, Não. porque se calhar também não tinham esse conhecimento. Não tens, Vocês já mesmo, perceberam. não tens um sítio onde te possam ensinar a fazer como é que faz a Claro. oferenda, depois as cores têm sempre um símbolo, que eles têm sempre simbolismo para tudo o que eles fazem a nível na cerimónia, e ensinávamos tudo isso, ou seja, estávamos do lado deles, digamos Do lado assim. deles. É diferente, é diferente. Sim, uma semana cultural é sempre bom para aprender mais sobre o país e se adaptarem um bocadinho e Visitar. conhecerem ainda mais por dentro de uma forma Sim. mais lúdica. E cozinhávamos, já me íamos esquecer, e cozinhávamos, aprendíamos sempre algum prato típico deles.
com eles, tanto no Vietnã quanto no Dirias Brasil. que agora, se trouxeres a receita, consegues replicar alguns desses pratos que aprendeste em Sim, Portugal? Já alguns sim, experimentaste? sim, alguns sim. Outros só talvez os ingredientes são mais específicos lá, não sei se Sim. encontro cá. Nós ainda não temos muito isso de produtos muito Sim, diferentes, eles digamos na assim. Ásia têm muitos ingredientes, especialmente leguminosas e raízes e Sim, alguns e os vegetais que molhos, nós cá sim, se calhar nunca vimos. sim. Ah, é Por verdade. exemplo, a primeira coisa que eu aprendi que foi no tema foi os rolos e eu não sei se consigo, aquilo é tipo folha de arroz, digamos assim, não sei se Sim. aqui consigo, por exemplo, encontrar esse tipo de folha de Às arroz. vezes há grandes superfícies que têm Uhum. secções mais multiculturais e esse tipo de coisas são possíveis. Depois o que acontece às vezes é que alguns ingredientes que eu já senti na Ásia foi que nós estamos lá, eles dizem o nome na língua deles, nós não conseguimos descobrir a tradução nem para Razão. inglês nem para português e acabamos Exato. por nunca descobrir o que é aquilo na nossa língua ou cá. Exato. Também sinto isso. Foi, por exemplo, uma coisa que aconteceu também com fruta. Foi uma Sim, das coisas que eu mais. Eu tinha fruta todos os dias, tinha fruta ao almoço, pequeno almoço, tinha fruta todos os dias, incrível. E havia umas frutas que eu lembro que foi. Olha, fui em Camboja, uma das raparigas do projeto foi ao mercado com o pai e trouxe uma fruta, ela nem sabia o nome. Olha, aquilo era mesmo delicioso, então nós à procura na internet a ver se encontrávamos o nada. raio do nome. Acho que descobrimos, mas tipo. Porque lá está, eles disseram, mas ela tipo, olha, não percebi. Depois, lá Como é está, que mas é isso um se bocado a escreve na nossa vossa língua? comunicação porque somos uma vila mais afastada, as pessoas não sabem tanto inglês, tínhamos esse um Claro. bocado de sim. E ela, olha, não percebi, olha, mas era mesmo bom. E depois nós a tentar descobrir qual é que era aquela fruta local. Sim, eles Por têm acaso é isso, mas engraçado tentar descobrir esse tipo de coisas. sim. Agora, algo mais versátil a todos os projetos ou a todos os destinos. Vocês acabavam relativamente cedo as tarefas, certo? Na bocado disseste que mesmo no Vietnã era o mais cedo deles, provavelmente porque as duas já estavam despachadas, Uhum. como e tal. Nesse tempo livre, o que é que fazias? Visitava normalmente alguma coisa turística. Depois depende dos projetos, por exemplo. Eu Sim, acho que foi claro. mais o do Vietnã que eu tive mais oportunidade, porque tinha praticamente a tarde toda, apesar de uma pessoa vinha exausta, acabava por dormir um bocadinho, depois é que saía. E eu no Vietnã, como estava na cidade, estava na Ho Chi Minh, ou seja, consegui ir à cidade e visitar. Nos outros sítios, normalmente o resto dos projetos era quase o dia todo. Dizemos, por exemplo, das 8 ou das 9 às 5, depois nós Às 5, exato. E depois jantávamos era sempre jantar, não é? cedo, Porque lá jantam sempre mais cedo. muito cedo, 5h30, 6 estávamos a jantar. Incrivelmente pareça, quase todos nós, 9h30, estávamos a dormir. Exato. Eu, É normal, levantam-se cedo, comem cedo, sim, depois também têm a necessidade de dormir cedo. Eles culturalmente já o fazem. E vocês, os voluntários de todos os países, não é? Acabam por sim, estar com eles e viver como eles vivem e o ritmo também acaba por ser esse. sim. Mas Conheceste muita não. gente, Sim, tanto de lá como de outros países? sim, agora respondo para a desculpa, só te voltando. Mas mesmo quando às vezes tínhamos o dia todo, lá está, às vezes tínhamos mais um tempo na hora do almoço ou ao final do dia, íamos, nós juntávamos os voluntários e às vezes íamos dar um passeio pela vila, ver o mercado ou ver algum templo perto. Sim, tentávamos às vezes fazer alguma coisa entre nós na cidade, sim. Agora estamos a ver muita gente, sim. Imensa gente. Acho que conheci para aí 12 ou 13 países, pessoas de 12 ou 13 países diferentes. Que Eu fui estavam a a um bocado fazer de também os países. voluntariados? Hã? Que estavam também a fazer os Sim, voluntariados? estavam também a fazer voluntariados, sim. Imensa gente nova, incrivelmente Sim, pareça, muita gente nova, com 17, 18 anos. E eu pensar, eu com 27, com receio de fazer, e eles com 17 anos. Principalmente holandeses. Holandeses vão muito cedo, com 17 holandeses vão muito. anos. É verdade. Assim, há muitos australianos e europeus do norte vão muito, muito cedo. Há muitos que vão muito cedo. É os Porque 17 mesmo o país às vezes também incentiva a questão de fazer um gap year ou um ano diferente que não seja escola ou que não seja o trabalho típico no país, para eles fazerem um tipo de exploração diferente. Sim. O É que é mesmo que já sentes? comum deles. Diz? Já é mesmo comum deles. Ela Ah, dizia, não, nós a seguir ao secundário, antes de entrar na faculdade, já é comum, já é raro, é aquilo que não faz tipo, este não quer dizer que seja um ano inteiro, mas pelo menos exato. uma viagem com voluntariado e também turístico. Mistura, Uhum. sim. Exato. O que é que tu sentes que trouxeste lá? O que é que achas que ganhaste a nível pessoal e que tipo de competências é que achas que isto a nível profissional te pode beneficiar?
Olha, pessoal, imensa coisa, porque aprendes a viver com coisas que às vezes achavas que fazia falta e não faz. Uhum. Dou-te exemplo, por exemplo, água quente. Não tinha quase água quente em quase todos os países e afinal, uma pessoa às vezes dá tanto valor e consegues passar. Tínhamos era Exato. que, sim, por exemplo, eu sabia que se fosse O à noite cabelo já carrega zero. custava mais. Sim, por exemplo, eu sabia que se fosse, por exemplo, à noite, o 8, 9, já te custava mais tomar banho de água fria. Mas se fosse logo a seguir ao projeto, como também não vinhas com aquele cansaço e não sei o quê, passavas bem. Sabia, sabe tão bem. Sim, era. Coisas simples mesmo, dia a dia, que às vezes lá está, que nós vemos as pessoas, nós damos valor a tanta coisa material, e eles lá simples e felizes. Notavas Exato. mesmo as O crianças e tudo exemplo felizes. da tinta e das crianças É, mas é é um exemplo mesmo, eles pequenino. são felizes e notas, é com pequenas coisas que eles são felizes. E claro, à maneira deles, e depois choca-te sempre um bocado, porque é um país pobre e choca-te um bocado, e tu vês, mas eles conseguem ver, por isso nós é que estamos um bocado Claro. habituados ao bem bom, digamos assim, e quando vamos lá choca um bocado, mas afinal conseguimos viver, eu consegui viver. Dito, na Tailândia, por exemplo, nós E não se tivesses tínhamos. mais tempo, conseguias. Conseguia, aliás, até acho que fiz pouco tempo. Eu quando cheguei disse, eu fiz isto tudo mal que eu devia ter ficado mais tempo. Digo-te, Olha, temos aqui uma pergunta para ti. Também é fácil. E perguntam qual é que foi a duração do voluntariado e quando é que o fizeste. olha, voluntariado ao total foram 5 semanas. Eu fiz de 7 de dezembro a 18 de março. Fiz de Sim, fevereiro a março. Foi um mesinho e uma semana. exato. Como já tínhamos falado aqui, ainda apanhaste aquela altura em que começou mais a questão Do corona. do coronavírus, em que as Principalmente a pessoas vir começaram a embora. vir para casa e começaram a vir embora. Vieste numa altura boa, Tive no tiveste ponto apoio para ideal, isso vim no dia também. ideal. Exato, é verdade. Tive mesmo sorte. Diz. Tive sorte, vim mesmo na. Parece que já estava tudo planeado. Eu vim naquela altura e correu bem. É verdade. Agora, diz-me que coisas é que viste para além do facto deles terem tudo mais simples, não é? Obviamente, Uhum. e de conseguirem ser felizes com isso. Que coisas é que viste que mais te marcaram? Ou que situações, alguma situação engraçada que tenhas vivido com outros voluntários ou com algum local mesmo? Deixa eu ver. Pode ser um Olha, momento, no projeto, fora do projeto, olha, tenho algo uma que tenhas história muito visto. caricata, que é de rir completamente. Porque a Yasa, quem for a Yasa vai ver que tem muitos cães. Eles têm muitos cães. E os cães andam à solta normal. E eles normalmente, tipo, eles não, nem ladram nem nada, é onde passeiam por ti, mas eles à noite não, são mais protetores, possivelmente pelas casas eles são mais protetores. E nós, em Camboja, quase todos os projetos, nós temos a hora de recolher. Em Camboja era às 10 e eu estava com a minha colega de quarto, estávamos a jogar às cartas e nós naquela coisa ia apetecendo-nos algo assim doce. Olha, vamos experimentar a ver se o supermercado ainda está aberto. O mini mercado que tínhamos lá perto ainda estava aberto. Isto era 9h30, tínhamos meia hora para ir e vir e chegar a tempo da hora de recolher. Olha, vamos a sair e vem dois cães tipo a ladrar atrás de nós. Olha, nós assustámos tanto, nós já corremos, chegámos lá e o supermercado estava fechado. E nós para vir outra vez tínhamos que ir pelo mesmo caminho, mas estavam os cães, olha, nós estávamos cheios de medo. O que é que fomos fazer? Vamos pedir a um local. Fomos a um local e a perguntar se ele vinha connosco, levar-nos a casa, porque estávamos cheios de medo dos cães. Por acaso o local era, ele disse que era um polícia e que para não nos preocupar que é normal os cães à noite serem mais protetores, lá está por causa das Exato. casas. Olha, foi mesmo uma aventura, porque nós era olhar para as horas, eram quase 10 horas, iam fechar o portão e nós estávamos cá fora, porque Depois estávamos vocês com ficavam na medo. rua, não ia acontecer, mas sim. Sim, mas era aquela coisa tipo, É aqueles porque receios de, a regra é esta, tem que ser, tem que sim, fazer mas isto foi mesmo assim. nós. Porque depois, claro, é que eles não têm luz pública em todos os locais. E nós não estamos habituados a isso. Falo por mim, eu não estou habituada a andar em caminhos não mais escuros, é normal. Então ganhas um bocado de receio. E pronto, e foi uma aventura que fomos falar com os locais, pedimos ajuda, a dizer que estávamos com medo, se eles nos ajudavam a ir nos levar a casa, e eles super atenciosos, o senhor veio connosco, levou-nos a casa e depois foi outra vez para o local onde ele estava. Por isso eles são mesmo atenciosos, por isso daí de segurança. Lá está, não tive insegurança de ser assaltada a nada, só tive segurança por causa de estar com medo dos Dos cães, cães. de ser à noite, tipo, de não ver nada. E foi mesmo engraçado. Acho que foi das histórias que eu me lembro que nunca mais vou me Que tens para esquecer. contar. Trouxeste Ah, muitas histórias para contar aos teus muitas, netos ou sim. familiares ou...
Sim, sem dúvida. Pois todos os dias havia sempre alguma coisa connosco. É incrível, aquilo é mesmo. É difícil explicar em palavras, é mesmo quem experimenta e É preciso dizer. vivencia aquilo, sim. É que tem. Olha, temos aqui mais duas perguntas. Uma é em relação ao inglês, se é uma entrave este projeto, eu posso responder também a esta. Deixa-me só ver aqui, é uma Países. pergunta da Juliana. Uhum. Então é assim, Juliana, o que acontece aqui é que é importante que saibas um mínimo de inglês de forma a conseguires compreender e conseguires comunicar. Mesmo que não saibas as palavras mais corretas, se deres a volta, o importante mesmo é comunicares, porque depois no projeto, apesar de serem países asiáticos, os responsáveis e quem te vai buscar ao aeroporto e as pessoas com quem estás diariamente falam inglês. Depois, obviamente, tens também os locais que podem não saber, mas quem te ajuda e os voluntários de outros países falam inglês. O importante mesmo é conseguires comunicar, compreender e fazer-te entender de alguma forma. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Sara? Sim, eu posso ser. Eu não sou fluente em inglês e perfeitamente para viajar consegui. E realmente até é bom, porque, por exemplo, acho que onde eu precisei mais do meu inglês e notar que precisava de ser fluente é mesmo a conviver com os voluntários, porque somos todos países diferentes, só falamos inglês e é mais difícil ter aquelas conversas mais longas e isso é que fez puxar por nós. Eu lembro que na primeira semana já tive mais dificuldade, era ainda o primeiro contacto e na última semana já estava muito mais fluente, muito mais à vontade, sim, sem dúvida. Uma diferença, provavelmente mais que aquele receio de... Mas de Sim, aquele resto, momento tipo, no inicial. próprio projeto não tive qualquer dificuldade, nos aeroportos, isso não tive mesmo dificuldade. Claro que depois, como lá está, uma pessoa não é fluente e para ter uma conversa tipo como eu estou a ter contigo, Ana, e era assim que nós comunicávamos e passávamos o tempo a falar uns com os outros no voluntariado. Mas aí depois, com o hábito e com a experiência, acabámos por adquirir. Mas para o voluntariado, não, o suficiente, o básico para conseguir comunicar, sim. Exato, o objetivo é esse, é mesmo conseguir compreender, para saber depois também compreender o que é suposto ser feito, de forma a comunicar, mesmo que não seja muito fluentemente, saber as palavras todas, os sinónimos mais necessários. O importante é mesmo Entender. fazermos entender e compreender, de Sim, forma sem a haver dúvida. uma comunicação eficaz. Depois, temos aqui mais uma pessoa que nos pergunta em que país é que a Sara esteve. Peço desculpa isto. Sim, Nós já falámos disso, mas não há problema. A Sara esteve no Camboja, no Vietnã, na Tailândia e na Indonésia. Depois, se quiseres, também podes. O live vai ficar pelo menos durante 24 horas disponível e depois vai ficar também, eventualmente, no nosso IGVT. Também podes voltar a ver, mesmo do início. quanto E, durou? entretanto, o João pergunta quanto é que durou o projeto. Foi um mês e uma semana? Pronto, 5 foram semanas. vários projetos, João. Foram pelo menos 4. E uma semana cultural, Sim. a semana inicial na Indonésia, da qual a Sara já falou e explicou que gostou muito, mas podes dizer assim muito rapidamente, também já falámos disso. Sim, é só que conheces vários locais, é tipo um turístico, tipo uma semana turística com o teu coordenador, um bocado visto do lado local, digamos assim. É diferente. Acho que aconselho mesmo, quem tiver com ideias de fazer este tipo de projeto, pelo menos um país, sim, fazer esta semana que realmente é espetacular. E depois fazer o projeto dos voluntariados. Esta semana é sempre antes aos projetos, porque no fundo Sim. também é uma apresentação do país e da língua, como a Sim, Sara sim, já sim, disse. sim. E depois também crias outras ligações com as pessoas que também estou a fazer a Semana da Cultura e pronto. Porque depois temos o fim de semana é livre e é aí que nós visitamos o país turisticamente. E normalmente eu nunca visitei turisticamente sozinha, tinha sempre alguém do projeto, olha, hoje vamos ver aquilo, ou este fim de semana, e era aquilo que íamos visitar. Não sei se agora mais alguém tem alguma pergunta. De qualquer forma, como nós já dissemos, o live vai ficar disponível pelo menos durante as próximas 24 horas, depois estará no IGVT para quem quiser ver. Também nos podem fazer perguntas a nós. Se não houver assim mais nenhuma pergunta à Sara, nós agora, entretanto, vamos nos despedir. E desejo que fique tudo bem aí desses lados.
especialmente tendo em conta agora a nossa situação, não é? E que o que nós neste momento também estamos a ver a dizer para quem nos está lá em casa é que neste momento não aconselhamos a viajar e ir para fora, mas é importante também irmos vendo aquilo que queremos fazer no futuro e planear e sonhar na mesma. A Sara também já está a planear o seu próximo projeto, que é um estágio profissional. E quando isto permitir e estivermos em condições de ela ir, vão à minha nova aventura. Isto agora está realmente a condicionar muita gente e muitos projetos, obviamente. Temos aqui, a Sara também já falou um bocadinho sobre isto, mas pode dizer, se calhar podes dizer mais umas palavras. Temos aqui alguém a perguntar se tiveste muitos receios antes de fazer voluntariado. Eu já tinha viajado sozinha, por isso não tinha muito aquela coisa de vai ser a minha primeira viagem sozinha, mas tinha sempre aquele, não é medo, mas assim aquele receio do que é que vai ser. Mas depois logo que eu tinha dito à Ana, nós sentimos mesmo seguros. Mal chegam ao aeroporto, há um coordenador da equipa que vos vai buscar ao aeroporto, por isso não têm que tentar ir até o projeto sozinhos, não têm que fazer nada sozinhos a primeira vez que estão no país. Por isso senti-me sempre super segura. Então logo depois de chegar à Tailândia, ser logo acolhida pelo coordenador e ir para casa fazer o projeto, não tive qualquer receio. Senti-me super segura, apesar de ter sido na Ásia, que muita gente fala que pode ter perigos, nunca me senti insegura. Pronto, acho que foi uma boa resposta e acho que a Sara respondeu àquilo que tinhas perguntado. Então, sendo assim, se cá vamos dizer um até já. Até já. Até já, Sara. E até já para as pessoas que estão lá em casa. Nós continuamos aqui. Se tiver alguma pergunta, já sabem. Tchau. Obrigada. Deus, Sara. Deus lá em obrigada, casa. Ana. Bom dia. Bom dia.